Olá pessoal, aqui é o Major Fábio, professor de Geografia do segundo ano. Vamos aqui para mais uma aula do nosso CAUN, o itinerário Carreiras Universitárias. Hoje, ainda trabalhando a questão da urbanização, nós vamos trabalhar aqui um aspecto da urbanização que diz respeito à questão dos espaços metropolitanos, a formação dessas áreas metropolitanas. Vamos entender aqui como que esse fenômeno acontece e quais são as suas principais características. Quando nós falamos aqui da formação de espaços metropolitanos, eu estou falando do quê? De uma cidade que vai ser a cidade principal daquela região, vamos pegar o exemplo aqui de São Paulo, e é uma cidade que vai concentrar a atividade econômica, vai ter dinamismo econômico, importância econômica, e também vai concentrar a população. Então, ao longo da história, eu vou formando essas cidades, elas vão se desenvolvendo, elas vão ganhando cada vez mais relevância econômica dentro daquele espaço. A gente tem aqui São Paulo como sendo o nosso principal exemplo do país e também Rio de Janeiro, as duas maiores economias que eu tenho no Brasil. Eu coloquei para vocês aqui duas referências temporais, aqui, 1950 e 2010. 1950 por quê? Porque vai ser um marco temporal importante que vai aqui balizar para a gente o nosso processo de industrialização. Quando eu falo da urbanização, e principalmente quando eu falo aqui da formação de espaços metropolitanos, eu tenho que entender que esse fenômeno ele vai ser correlato ao fenômeno da industrialização. E 1950 é o período que vai marcar o nosso processo de industrialização mais forte, porque a gente passa aqui do governo Vargas para o governo JK e nós vamos acelerar a nossa industrialização e, por consequência, acelera o processo de urbanização do país. Em 1950, para vocês terem uma ideia, nós tínhamos 3 cidades de grande porte no país. Vocês percebem o quanto que o país ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Nós tínhamos Rio de Janeiro, nós tínhamos São Paulo e nós tínhamos Recife. São Paulo e Rio, nós temos que entender que elas são o resultado da economia cafeeira, que ajudou a desenvolver e industrializar o país. Recife tem a ver com o aspecto histórico da colonização inicial no Nordeste. Por isso que eu tenho essas regiões, São Paulo, Rio no Sudeste, e tem Recife na região Nordeste, uma outra região do país. Com a evolução econômica do país, com o dinamismo econômico, a industrialização, com a urbanização de maior parte do território, nós tivemos aqui, em 2010, um incremento bastante expressivo de regiões metropolitanas, de espaços metropolitanos. Nós temos aqui em 2010 cerca de 38 aglomerações urbanas com essas características, que vão reunir aproximadamente 55 milhões. Em 1950, as 3 cidades que existiam de grande porte, Rio, São Paulo e Recife, elas tinham mais ou menos 500 mil habitantes. Percebam que em 2010, de 500 mil habitantes, eu vou passar para 55 milhões. Vejam a capacidade que esses espaços vão ter de reunir pessoas, reunir habitantes, de concentrar a população. A densidade demográfica nessas áreas vai ser bastante expressiva, vai ser bastante significativa. É importante ter essa percepção da evolução dessas áreas em termos econômicos e também em termos demográficos. Essa referência que eu fiz aqui embaixo, Rio, Salvador e Recife, é também para mostrar para vocês que a questão ligada aqui ao nosso aspecto mais histórico, né, de ocupação do espaço. Essas 3 cidades, elas tinham bastante relevância durante o período da nossa economia colonial. Eram áreas concentradoras da atividade econômica. Eram centros de decisão da nossa economia naquela época colonial. E vão se manter, de certa forma, áreas importantes. Principalmente Rio de Janeiro, né? Quando a capital do país sai do Nordeste e vai para o Rio de Janeiro ele ganha uma pujança, uma importância cada vez maior. E as cidades do Nordeste, elas perdem um pouco mais de importância. Aqui, falar de formação de regiões, de espaços metropolitanos, não região, mas espaço, que existe uma diferença que a gente vai abordar mais à frente, né, entre espaço metropolitano e região metropolitana. E eu estou falando aqui para vocês, quando eu formo uma metrópole, da metropolização. Então, formar um espaço metropolitano pressupõe o fenômeno da metropolização. Por quê? São áreas que têm uma dinâmica econômica muito mais intensa, muito mais acelerada. Eles têm atrativos que vão propiciar o quê? O capital atuar sobre essa região, desenvolvendo economicamente e também vão atrair população. Então,
É por isso que a gente diz que elas são polos de atração demográfica, concentram a atividade econômica e têm um expressivo mercado. Por que são áreas concentradoras de atividade econômica? Porque elas têm fatores, elas têm aspectos que vão favorecer o capital atuar nessas áreas. Por exemplo, aqui eu já coloquei um, mercado consumidor, mas elas têm infraestrutura de transporte, ferrovias, no nosso caso, mais rodovias do que ferrovias. Elas têm mercado consumidor, infraestrutura relacionada ao quê? Telecomunicações, tem um mercado consumidor expressivo e também tem um mercado que a força de trabalho também é expressiva, a força de trabalho é qualificada, vai atrair mão de obra qualificada. Então, ela vai ter uma série de condicionantes que vão favorecer essa concentração econômica. E a gente vai ter atuação para formar uma região metropolitana ao longo da nossa história, que ela é o resultado de um processo histórico, da atuação de dois agentes importantes, que a gente chama de atores econômicos. Eu vou ter o Estado, que vai investir no desenvolvimento econômico da região, e também o capital privado. Então, ao longo da nossa história, esses dois agentes vão ajudar a formar áreas metropolitanas no país, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. Outro detalhe aqui importante para a gente, já falei aqui das metrópoles, agora eu vou falar de um outro fenômeno que a gente não pode confundir, são semelhantes, mas não são iguais. Eu vou falar aqui da região metropolitana. Uma coisa eu vou falar da metrópole, é um fenômeno. É quando tem uma cidade que ela ganha cada vez mais importância ao longo da história, cada vez mais relevância, a cidade principal daquela região é a formação de uma metrópole, pela metropolização. Outra coisa é formar uma região metropolitana. Para formar uma região metropolitana, eu tenho que entender primeiro o fenômeno aqui da conurbação. Tá? A gente vai ter aqui mais à frente uma imagem que vai ajudar a explicar um pouquinho melhor isso. Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês do Rio de Janeiro. Então a gente tem a cidade do Rio de Janeiro, ao longo da história, se tornou a principal cidade do estado, a mais dinâmica economicamente daquela região, a segunda economia do país e passou para a categoria de metrópole. Em torno da cidade do Rio de Janeiro tem cidades menores, que a gente chama de cidades satélites, cidades que vão orbitar em torno da cidade principal. Essas cidades satélites, elas também vão se desenvolver, as suas áreas urbanas vão se desenvolver e vão se aproximar da cidade do Rio de Janeiro. Aí quando eu tenho a junção, a união, cidades satélites em torno da cidade principal, da cidade do Rio de Janeiro, eu formo uma região metropolitana. Ou seja, a região metropolitana vai ser o resultado da união da cidade principal com as cidades satélites, por meio da conurbação. Olha o exemplo que eu trago para vocês aqui da conurbação. Agora vamos fugir aqui do Rio de Janeiro e vamos trabalhar aqui Belo Horizonte. A terceira maior cidade do país, maior importância, maior economia, a terceira maior economia do país. Ó. Aqui para expressar espacialmente para vocês como acontece a conurbação, para não ficar só apenas no campo teórico. Espacialmente, como é que acontece aqui? Ó? Belo Horizonte, uma grande área urbanizada, eliminando áreas rurais. A área urbanizada a gente chama de mancha urbana. A mancha urbana ela vai se desenvolvendo, ela vai cada vez mais se expandindo e vai se encontrar com uma outra mancha urbana aqui de Contagem, uma cidade importante aqui em BH, economicamente também em termos demográficos, que também vai expandir a sua mancha urbana. Quando eu tenho a união de duas ou mais manchas urbanas formando uma única mancha urbana, eu tenho o fenômeno da conurbação. É a aproximação de manchas urbanas distintas, onde você não consegue mais perceber onde termina uma e começa outra mancha urbana. Forma uma única mancha urbana. Então a conurbação é essa aproximação de manchas urbanas. E quando eu falo de região metropolitana, é quando eu tenho o quê? Cidades menores que vão orbitar em torno da cidade principal, em torno aqui no nosso exemplo agora, Belo Horizonte, formando uma grande área urbanizada. Aí eu vou chamar essa grande área urbanizada, que reúne a cidade principal, a cidade mãe, e as cidades satélites, de região metropolitana. Vamos voltar agora para esse aqui. Ó. Quando eu falo da região metropolitana, a gente precisa ter como
como referência um fenômeno também bastante importante que vem sendo cobrado agora nas questões de concurso, né? Nos certames de vestibular, principalmente, ó. A chamada integração funcional. O que vem a ser isso? Quando eu tenho áreas intensamente urbanizadas, onde há um compartilhamento da infraestrutura urbana, infraestrutura de transporte e também dos serviços que são prestados, serviços de saúde, serviços de educação, de saneamento. Então, essas áreas que estão interligadas fisicamente por meio da conurbação, elas vão compartilhar, vai haver um uso comum da infraestrutura, das vias de circulação, das avenidas, das ruas e também desses serviços, como eu falei para vocês. Então, no nosso exemplo lá, Belo Horizonte e Contagem. População de Belo Horizonte vai se utilizar das vias urbanas que são feitas pela Prefeitura de Contagem. E a população de Contagem vai utilizar as vias que são feitas, que são administradas pela Prefeitura de BH e também dos serviços. Então, a população usa serviços de cidade distinta da qual ele reside. Tá? Isso é chamado o quê? Integração funcional. Mas agora um detalhe importante que aparece para a gente aqui, que é uma distinção que há em relação à integração funcional. Aqui a gente tem que ter bastante atenção nesse momento aqui da nossa aula. A integração funcional, ela pode se dar de duas formas. A primeira eu acabei de falar para vocês, quando eu tenho a área totalmente urbanizada, eliminando áreas rurais. Ou ela pode se dar também sem eliminação por completo de áreas rurais. Tá? Eu tenho algumas manchas de áreas rurais. Então existem essas duas possibilidades quando eu falo da integração funcional. Que a integração funcional em si é o compartilhamento da infraestrutura, que pode se dar tanto em espaços totalmente urbanizados, quanto em espaços que estão parcialmente urbanizados. Não ocorreu uma urbanização total. Uma urbanização ela pode ser também parcial. Isso aqui é importante que vocês tenham atenção, porque isso pode ser cobrado também nas provas. Essa imagem aqui eu trouxe só para ilustrar aqui a nossa aula, só para vocês terem aqui a grandiosidade que eu tenho de São Paulo, a maior metrópole do país, e Rio de Janeiro, a segunda maior metrópole do país. Cidades que surgiram em função da nossa evolução histórica, econômica e social, tem grande relevância, grande dinamismo econômico. São Paulo, vocês sabem que São Paulo é o centro do capitalismo no Brasil, reúne a sede das principais empresas do país. A Bolsa de Valores do Brasil se localiza em São Paulo, né? E vocês sabem também que ela absorveu a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, hoje em dia só tem Bolsa de Valores em São Paulo. É o centro financeiro do país, onde eu tenho a sede dos principais bancos, e é uma metrópole de grande importância para o país. Quem está acompanhando nossas aulas da base, todos vocês estão, que a base é comum para todos, vocês sabem que nós vimos lá que São Paulo ela tem várias funções, né? Uma delas é trabalhar com uma grande metrópole nacional. O Rio de Janeiro é uma metrópole nacional, mas ela está numa posição inferior a São Paulo. São Paulo tem uma posição na nossa hierarquia urbana superior ao Rio de Janeiro. Tá? É tão importante quanto São Paulo é, mas só que economicamente São Paulo é superior ao Rio de Janeiro. Coloquei essas imagens para ilustrar aqui a nossa aula. Essa outra referência que eu coloquei para vocês aqui tem a ver com ainda sobre a região metropolitana, para trazer um exemplo claro de como que isso acontece, para vocês perceberem como que eu formo a região metropolitana. É melhor vocês visualizarem a imagem que simplesmente ficar só ouvindo aquilo que o professor está falando. Vamos aqui para uma situação prática. Ó. Quando eu falo da região metropolitana, como eu expliquei anteriormente, eu tenho sempre que partir de uma cidade principal. Eu tenho sempre que partir da minha metrópole. Olha aqui. Aqui a minha metrópole é o Rio de Janeiro, a cidade principal. Em torno do Rio de Janeiro eu tenho municípios menores, que estão contíguos aqui ao Rio de Janeiro. São chamados, eu chamo de cidades satélites. Elas vão se expandindo, essas manchas urbanas, até o momento que elas vão se encontrar. E quando eu tenho essa junção, eu formo uma região metropolitana. A conurbação, como eu falei anteriormente, é a aproximação dessas manchas urbanas distintas, formando uma única mancha urbana. Então percebe que eu tenho 19 municípios que formam a região metropolitana do Rio de Janeiro. A gente não conta aqui o Rio de Janeiro que é a cidade-mãe, mas eu tenho 19 municípios aqui, tá? Que tem um expressivo contingente populacional. 13 milhões de pessoas, quase 14 milhões, residem nessa área metropolitana.
Então, eu tenho uma área bastante considerável em termos aqui territoriais e também em termos, deixa eu voltar aqui, em termos demográficos. E essa área intensamente ocupada, ela vai reunir uma série de questões importantes para o Estado tratar. Questões nacionais do quê? A segurança, o transporte, a oferta de trabalho, moradia, a questão do serviço de saúde, educação, porque as pessoas vão circular por essas áreas. A gente tem que lembrar que Rio de Janeiro é a cidade que vai ser um polo atrativo aqui. Então, por exemplo, pegar aqui São Gonçalo, é uma cidade periférica. São Gonçalo, uma boa parte da população reside em São Gonçalo, mas trabalha no Rio de Janeiro, faz aquela migração pendular. Mesma coisa Baixada Fluminense. Uma boa parte da população reside aqui e trabalha na capital, faz a migração pendular. Essa questão vai ser tão relevante para a gente que o Estado ele vai estabelecer um regramento, vai estabelecer uma lei, uma legislação para regular a criação de regiões metropolitanas. Por quê? Eu preciso ter uma estrutura legal, uma base legal para administrar essa região, para promover melhorias na qualidade de vida da população que ocupa essa região. Então, lá nos anos 70, o Estado criou uma legislação para poder regular as regiões metropolitanas. E ele fez mais ainda. Nos anos 80, com a Constituição de 1988, ele vai delegar, ele vai autorizar que os estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, os estados da federação, eles passem a definir os critérios de constituição de região metropolitana. Então, pode ser um critério baseado no aspecto do número de habitantes, da área ocupada, dinamismo econômico. Então, cada estado vai definir quais são os critérios para definir aquela formação socioespacial como sendo uma região metropolitana. Por que eu falo isso para vocês? Porque eu posso formar uma região metropolitana e ela pode estar fora da área da capital. Um detalhe importante. Pode haver formação de uma região metropolitana que não esteja ligada apenas à capital do estado. A gente vai ver que em São Paulo isso vai ser mais visível do que no Rio de Janeiro. Por quê? São Paulo tem uma dinâmica econômica muito mais intensa do que do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro depende muito da capital do estado. Tá? A gente vai explorar isso aqui mais à frente na nossa aula. Mas é só para vocês verem aqui a grandiosidade. Um detalhe aqui importante, que a gente pode destacar, já que eu tenho que administrar essa grande área, existe também a obrigatoriedade de você criar um conselho de administração da região metropolitana. Então, as regiões metropolitanas, elas têm um conselho que vão reunir o quê? Representantes de cada município. Então, vai ter um representante do município Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, Nova Iguaçu, Duque de Caxias. Então, eles vão reunir em conselho, que eles vão procurar o quê? Verificar quais são os problemas comuns a esses municípios que compõem a minha região metropolitana e vão traçar políticas públicas visando o quê? Reduzir, minimizar os problemas para trazer melhor qualidade de vida para essa população. Então, quando eu constituo uma região metropolitana, não é simplesmente formar a região metropolitana. Eu tenho que me preocupar com a administração daquela área. É uma obrigação que o Estado impõe a quem constitui uma região metropolitana. É importante a gente fazer essa observação. Aqui, para vocês terem uma noção, como são algumas das regiões metropolitanas que tem no país, né? Claro que não tem todas aqui, mas as principais, partindo aqui da minha hierarquia urbana, deixa eu mostrar para vocês aqui, então, da mais importante, né? Daquela que tem uma posição mais destacada na minha hierarquia, até aqui Manaus, que tem uma região metropolitana. Manaus é uma metrópole, que é uma metrópole de caráter mais regional, mas que eu tenho cidades que vão viver muito em função aqui da capital. Tá? Tanto que ele faz um retrospecto, aqui, mostra aqui como era em 2000 e nos anos de 2010. Claro que vocês sabem que isso aqui está falando de 2010, mas nós sabemos aqui, por exemplo, que São Paulo já tem mais de 20 milhões, aqui no Rio tem mais de 13, né? Os dados não estão totalmente atualizados ainda. E aqui eu coloquei a referência da legislação que eu havia falado para vocês. Nos anos 70 e na Constituição
sobre a criação das regiões metropolitanas, com a questão também dos conselhos de administração. Aqui um detalhe importante, pessoal. Olha essa imagem que eu coloquei aqui, ó. Essa imagem aqui está representando o quê? A Via Dutra, a principal via de ligação física entre as duas maiores economias e maiores cidades do país, as maiores metrópoles do país, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, a Via Dutra é importante, porque ela faz a junção dessas duas grandes metrópoles, né? Essas duas grandes também regiões metropolitanas. E vocês sabem, quando eu faço a união de duas regiões metropolitanas, eu tenho a formação do quê? Eu tenho outro fenômeno socioespacial bastante importante, que vocês precisam saber. Quando eu faço a união de duas ou mais regiões metropolitanas, eu formo uma megalópole. Então é importante observar essa questão aqui dessa via física, que interliga aqui as principais economias do país. Grande parte da riqueza que é produzida no país passa aqui pela Via Dutra. Por quê? A base da nossa via de transporte é um meio rodoviário. Um detalhe importante que eu ia falar para vocês, que essa região aqui é chamada região do Vale do Paraíba. Na época do Brasil, da economia cafeeira, eram ocupadas por fazendas de café. Hoje em dia está quase que totalmente urbanizada, eliminando as áreas rurais. Então vejam que os espaços eles vão mudando as suas funções. Na época do café, era voltada para a produção do café. Agora, no período da industrialização, é voltada para a atividade industrial. Isso ajuda a explicar também esse próximo fenômeno que a gente vai trabalhar, que é a expansão da metrópole, que se dá muito em função, em razão dessas vias físicas que acontecem, as estradas, né? Elas vão ser instrumentos para poder promover a expansão das áreas metropolitanas. Essa imagem aqui é bastante interessante. O que eu estou buscando mostrar para vocês aqui? Um outro fenômeno socioespacial, que é a chamada metrópole expandida, ou a chamada macrometrópole. Que é importante que vocês estudem isso também, tá? A gente vai abordar como é que isso acontece. Esse fenômeno aqui da metrópole expandida, no Brasil ele só existe praticamente aqui em São Paulo. É o único local que a gente tem a ocorrência desse fenômeno socioespacial. Então, em torno aqui da região metropolitana de São Paulo, eu tenho outras áreas urbanizadas, outras regiões metropolitanas. Metrópoles que têm um poder de influência, um poder econômico inferior a São Paulo. Só que, com a evolução econômica, com o dinamismo econômico, essas manchas urbanas, essas áreas metropolitanas, elas vão se expandindo cada vez mais, elas vão se encontrando. Ele vai chamar esse fenômeno da junção dessas manchas urbanas, dessas metrópoles menores, aqui em torno de São Paulo, da metrópole expandida ou da macrometrópole. Acontece um fenômeno da urbanização total dessa área. Eu vou eliminando áreas rurais. E com isso eu vou aumentando a competição pela ocupação desse espaço do solo urbano. O solo urbano vai ficando cada vez mais valorizado, vai se tornando uma mercadoria de grande valor. Então vai despertar o interesse do capital. Tá? É importante ter essa percepção. A gente tem uma outra informação aqui que aparece aqui pra gente, que é essa aqui, ó. Olha que interessante aqui, ó. Para poder administrar essa metrópole que cada vez mais se expande, eu vou constituir aqui um conselho. Existe também um organismo do Estado voltado para administrar essa questão. Por quê? Ela vai reunir uma série de municípios. Ali naquela imagem anterior, nós tínhamos ali 4 ou 5 cidades. Mas, na verdade, é muito mais do que aquilo. Ó. São Paulo é o polo concentrador. Mas eu tenho Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba, e o litoral norte de São Paulo. Além de Sorocaba, Jundiaí, Piracicaba. Na verdade, eu tenho a junção ali de cerca de 170 municípios, quando eu falo dessa metrópole expandida. Que ela tem uma grande relevância econômica dentro de São Paulo. Mais de 70% total da população vai estar naquela área. Então tem uma grande concentração populacional. A importância econômica está aqui. Ó. Mais de 80% do PIB do Estado está nessa região, nessa metrópole expandida. Que isso vai representar, dentro da economia nacional, quase 1/3 do nosso PIB. E vai significar que essa metrópole expandida, quase que 50% da área urbanizada do Estado. Então percebam que nessa imagem aqui, cada vez mais a área urbana vai se expandindo. Eu vou aproximando essas regiões metropolitanas, a grande metrópole nacional, e essas metrópoles aqui de caráter mais regional,
formando uma grande área urbanizada. É o que eles chamam também da urbanização total dessa região, né? E qual é a grande questão que se apresenta para a gente? Como que o Estado ele vai administrar essa grande mancha urbana, que ocupa uma área bastante significativa, cerca de 50% da área urbanizada do Estado, tem grande relevância econômica, tanto estadual, regional, quanto nacional, quase um terço do nosso PIB vai ser nessa área. Então tem que haver uma série de políticas públicas voltadas para quê? Para estabelecer práticas do Estado voltadas a oferecer qualidade de vida e segurança nessa área. Segurança que eu falo, segurança para quem vai investir nessa área, e segurança também ligada à questão do próprio policiamento, para evitar uma série de problemas sociais. Então, esse conselho visa o quê? A criar estratégias para que o Estado promova, ele chama de ação governamental, mas são as políticas públicas, para gerir os recursos do Estado, priorizando o quê? Criar infraestrutura naquela região para reduzir o que ele chama de vulnerabilidade social urbana. Então, o Estado ele vai criar condições para que haja o quê? Melhoria nessa região, para que possa haver investimento do capital privado e também investimento público na questão relacionada à saúde, educação, segurança, moradia, para que essa região possa desenvolver de maneira mais harmônica, tá? Então percebam que essa mancha urbana, essa grande mancha urbana, ela vai se expandindo cada vez mais, porque a cidade ela tem um organismo vivo. Você não tem como controlar essa expansão. O dinamismo econômico é que impõe os limites da expansão da mancha urbana. Então cabe ao Estado criar estratégias de políticas públicas visando o quê? Administrar essa expansão, visando reduzir possíveis problemas ambientais, por exemplo. Eu tenho que ocupar a região sem promover uma degradação do ambiente, porque isso vai colocar em risco a própria sobrevivência daquela região. Então percebam que a questão ela é muito mais complexa do que simplesmente observar a expansão da mancha urbana e o dinamismo econômico. Envolve uma série de situações que estão ligadas aqui à questão ambiental, à questão demográfica. Isso aqui tudo vem sendo analisado pelos governos visando o quê? Melhorias socioeconômicas e também ambientais para essa população. Um detalhe aqui importante para a gente, que é bom a gente anotar, só existe esse fenômeno da macrometrópole no hemisfério sul só em São Paulo. Tá? Não existe em nenhum outro lugar que do hemisfério sul esse fenômeno. No Brasil está restrito a São Paulo e no hemisfério sul. Só aqui o Brasil tem esse fenômeno acontecendo, porque nós vamos ter ali mais de 30 milhões de pessoas nessa área, né? Dizendo aqui que é extremamente atípico esse tipo de fenômeno, tá? Para que não haja nenhuma dúvida, a gente tem que entender essas cidades aqui menores, eles são chamados, o termo mais específico, são centros metropolitanos, aquilo que eu falei na minha hierarquia urbana, que eles têm uma importância inferior à metrópole paulista, tá? Então aqui são centros metropolitanos, tem uma importância mais regional. Como a economia ela vai se expandindo cada vez mais, ela vai buscando aqui novas áreas, vai se integrando nessas regiões, formando essa metrópole expandida. Então, pessoal, com esse slide aqui a gente vai estar encerrando aqui a nossa aula. Agradeço a audiência de todos. Só reforçando aqui alguns pontos, eu peço a vocês, por gentileza, que façam o estudo lá da nossa referência bibliográfica, começando na página 162 até a página 190. Façam a leitura, que é importante para fixar o conteúdo. Lembrando que vocês têm também, no material de estudo de vocês, um caderno suplementar que tem um resumo do conteúdo. E, além do resumo de conteúdo, vocês têm outro material, um caderno com questões do Enem. Então é importante que vocês façam os exercícios. Isso vai ajudar a fixar o conteúdo, tá? Então vamos ter isso em mente para a gente poder otimizar o nosso estudo. Mais uma vez, então, agradeço a audiência de todos. Me coloco à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida. Pode se manifestar no chat durante a aula, pode também se manifestar nos fóruns e pode procurar os professores de Geografia do segundo ano durante as aulas presenciais. Agradeço a todos aí e até a próxima aula.